Boa noite pessoal, boa noite, vamos chegando, boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais uma live da Anfarmag, as nossas já tradicionais lives. Deixa eu ver o pessoal entrando aqui, deixa eu também me conectar aqui. Como é que vai, pessoal? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos nesse domingo. Junho, já foi a primeira semana, o pagamento dos funcionários, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Estou me achando aqui, verificando aqui também. Como é que vocês estão? Tudo bem? Isso, agora eu estou conectado aqui certinho aqui. E aí, sejam bem-vindos, que bacana, né? Mais uma oportunidade para a gente conversar aqui um pouquinho sobre o associativismo da Anfarmag, o mercado das farmácias de manipulação, os caminhos da farmácia no país, enfim, toda essa ação que as nossas farmácias de magistrais brasileiras estão conduzindo nesse momento desafiador, mas de oportunidade para as farmácias. E hoje, pessoal, hoje nós temos o nosso bate-papo sobre o presente e o futuro da farmácia de manipulação. Vocês sabem que muitas das coisas que a gente imaginava que fosse ficção científica, deixa eu ver aqui se o nosso convidado está por aqui, espera só um minutinho, isso, tá certo. Então eu estava falando que muitas coisas foram precipitadas com toda essa questão da pandemia, e por isso então a farmácia precisa estar preparada para o futuro que já chegou. E enquanto o nosso convidado, que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês, deixa eu lembrar para vocês aqui, primeiro, as compras coletivas da Anfarmag. E você já baixou o aplicativo? Através do aplicativo você está acompanhando as notícias, os informes da Anfarmag. Através do aplicativo também é onde você participa das compras coletivas da Anfarmag. Então, caso você ainda não tenha baixado o aplicativo, baixe o aplicativo, participe das compras coletivas. Nós estamos com duas campanhas no momento, um de sacolas, outra de materiais descartáveis. Baixe o aplicativo, acompanhe a Anfarmag, economize com as compras coletivas. Outra lembrança aqui, um lembrete para vocês: a Anfarmag vem fazendo pesquisas periódicas, uma vez por mês, sobre o impacto da pandemia nos negócios magistrais. Amanhã, segunda-feira, é o último dia para você poder responder a pesquisa. É uma pesquisa super rápida, são 5, 6 perguntas, muito objetivas. Você não precisa nem se identificar. E é o somatório de todas essas perguntas que permite, então, a Anfarmag a fazer um grande painel, entender o que está acontecendo no mercado, direcionar os nossos trabalhos aqui na Anfarmag, e você, associado que recebe este relatório consolidado, também subsidiando você para decisões aí na farmácia. Então faça um convite. Se você ainda não preencheu a pesquisa, ela está disponível nas nossas mídias sociais, ela está disponível no nosso site. Se você ainda não respondeu, este é o momento, tá bom? E o terceiro lembrete é sobre a nossa campanha publicitária intitulada De Portas Abertas. Nós temos quase 1.000 farmácias já participando da campanha. A Anfarmag, ela concebeu toda uma estratégia, disponibiliza os materiais, e aí cabe a você repercutir este material da nossa campanha nas suas mídias sociais, nos seus canais de comunicação.
Então, você associado, participe também. Essa campanha, no final das contas, tem o objetivo de mostrar para a sociedade a essencialidade da farmácia de manipulação e a nossa inserção dentro da cadeia da saúde. Mas é isso aí, pessoal. Para que a gente possa, então, começar o nosso bate-papo de hoje, nós já temos aí o nosso convidado, o farmacêutico, o colega, o consultor, o conselheiro do Conselho de Administração da Anfarmag, Ivan da Gama, aqui da região, né, do Vale do Paraíba, aqui em São Paulo. Ivan, seja muito bem-vindo, que bacana esse nosso bate-papo, a possibilidade da gente poder contar com a sua experiência, enfim, com a sua estrada. E não chamei você de velho, não, viu? Essa barba branca deve ser a mesma tintura que eu uso. Boa noite, seja bem-vindo, Ivan. Boa noite a todo mundo. Eu espero que todos que estejam nos vendo aí estejam bem, estejam com a família bem, com saúde e com responsabilidade. A gente está vivendo um momento muito especial, um novo aprendizado na vida de todo mundo. Eu gostaria de iniciar essa live compartilhando uma coisa sobre um livro do Aldous Huxley. Não sei se vocês conhecem, o autor do Admirável Mundo Novo. Ele também escreveu um livro chamado A Ilha. Aldous Huxley sempre gostava de escrever sobre sociedades perfeitas ou próximas da perfeição. E nessa sociedade que ele cria em A Ilha, é uma sociedade que busca viver o aqui e o agora. Tanto que a ilha tem um pássaro, e esse pássaro vive exclamando para as pessoas: atenção, atenção. Como se a gente tivesse que viver o agora, o presente. Mas, em contrapartida, a gente também tem que estar sempre de olho lá aonde a gente quer chegar ou para onde estão nos levando, né? Para a gente poder entender e também trilhar um caminho mais fácil para todos. E não tem nada melhor, o Chasquete me conhece de anos, não tem nada melhor do que fazer isso, senão coletivamente, né? Eu trabalho em prol de associações há mais de 30 anos, eu já podia estar aposentado, só de trabalho de associação, né? Primeiro na BFH, que eu tenho um carinho todo especial, que é a nossa associação co-irmã de farmacêuticos magistrais, e depois agora na Anfarmag, em que eu me sinto da casa, eu sou da casa. Estou quase ganhando uma plaquinha já, né? De ativo fixo, é isso mesmo, Ivan, é isso mesmo. Ivan, eu concordo com você, a gente precisa ser protagonista da história, né? Não pode ser só igual aquele sambista famoso que fala, né, deixa a vida me levar. Nós precisamos trilhar, ser protagonista do nosso futuro. E o associativismo, né, Ivan, ele permite isso com mais facilidade. Eu sempre falo para os colegas que estão nos acompanhando aqui, o associativismo nada mais é, né, do que a crença de que juntos podemos transpor dificuldades mais facilmente e abraçar oportunidades mais facilmente. Esse é o espírito do associativismo, né? Ivan, para a gente começar o nosso bate-papo, né, quando a gente fala de presente e futuro da farmácia de manipulação, essa semana a Anfarmag lançou, essa semana que fechou, né? Nós encaminhamos aí uma sequência de informes falando sobre prescrição farmacêutica. E nós estamos falando que é a farmácia do hoje, a prescrição farmacêutica. E aí a ideia da Anfarmag, ao disponibilizar esse material, de forma alguma é esgotar o assunto, mas é, na verdade, colocar na pauta, né? E aí eu pergunto para você, Ivan, a importância estratégica da prescrição farmacêutica dentro, né, da farmácia dentro do contexto da saúde, né? E você que tem essa experiência, como você vê isso, uma vez que ela já está regulamentada, né, tem todo o arcabouço aí, mas a importância estratégica da prescrição farmacêutica me parece que é muito mais do que uma oportunidade de negócio, né, Ivan?
Ah, com certeza. No meu ponto de vista, a oportunidade de negócio ali, a venda simples de um único produto para um cliente específico é a menor dos benefícios que ele traz, tanto para o paciente quanto para a farmácia, né? A prescrição farmacêutica nada mais é do que a história acontecendo e sistematizada, né? O farmacêutico sempre auxiliou, sempre foi um profissional que auxiliou a população e com produtos de segurança e eficácia estabelecidos, com segurança relativamente alta segurança, com risco baixo e uma eficácia alta estabelecida. Isso é prática do farmacêutico há milênios, né? O que a norma que se estabeleceu hoje em dia, a norma que o Conselho emitiu, ela simplesmente sistematizou um processo que o farmacêutico já fazia intuitivamente, né? A prescrição farmacêutica, um dos aspectos da prescrição farmacêutica é orientar o uso de um medicamento, mas a prescrição farmacêutica é muito mais que isso. A prescrição farmacêutica é estabelecer um uso seguro para um tratamento médico, para um tratamento terapêutico medicamentoso, né? Você, primeiro de tudo, você vai ter que ter uma conversa com o seu paciente, que é chamada hoje em dia, era uma conversa de balcão, hoje em dia é chamada de consulta farmacêutica. Os caras adoram fazer uns termos novos, mas é aquela conversa de balcão onde a gente começa a identificar quais são os problemas existentes desse paciente ou prováveis que esse paciente possa vir a ter com o uso de uma medicação ou com a falta de uso de uma medicação. Identificado isso, a gente pode tomar várias atitudes, desde encaminhar para um médico, encaminhar para uma terapia, encaminhar para um profissional específico, de uma especialidade específica. A gente faz papel também de um triador. Às vezes o farmacêutico não tem a percepção de que ele conhece saúde, conhece um pouco, de forma geral, a medicina e pode triar o paciente já para uma especialidade específica. Às vezes eles entram em contato com a gente sem saber que médico procurar, que especialidade procurar. E a gente consegue identificar com uma conversa, com uma entrevista e orientar o paciente da melhor forma possível para que ele busque uma especialidade ou busque um médico geral ou que entre em contato com o seu médico de família porque o problema fugiu do escopo do farmacêutico. E, em último caso, quando for um tratamento simples, uma doença menor, um transtorno menor, um transtorno limitado no tempo, o farmacêutico pode sim dispensar aí um produto livre de prescrição com orientação segura, né? É importante lembrar também que toda doença, todo transtorno que o paciente apresenta, toda a doença, todo o mal que a pessoa apresenta, tem sinais de alerta e o farmacêutico precisa ter em mente, conhecer os sinais de alerta das mais diversas transtornos, dos mais diversos transtornos, para que ele consiga estabelecer bem o limite de atuação, né? Então, eu posso lá chegar, estar na farmácia e chegar alguém com uma queimadura, que pode ser simples, uma simples queimadura solar, um transtorno menor, um transtorno passageiro, e a gente pode dar um alívio para aquele ardor que ele sente, como pode chegar também um paciente queimado com uma queimadura de segundo ou terceiro grau e ele não tinha onde procurar no primeiro momento, procura a farmácia e a gente pode derivar isso para um serviço e a gente precisa conhecer sempre quais são os sinais de alerta das determinadas doenças. Hoje, falando em Covid, qual é o sinal de alerta da Covid, né? Num primeiro momento se pensou na dificuldade respiratória, né? Na dificuldade de se locomover alguns passos, já está
botando os bofs para fora, né? E aí se orientou que ao esse sinal você deveria procurar um serviço. Mas o Covid é muito mais que isso hoje em dia. A gente está aprendendo a cada dia com essa doença. Essa doença é perniciosa, ela é traiçoeira. E eu rogo a Deus que todos os meus colegas, meus amigos estejam bem nesse momento. Muito bom. Ivan, esse material que eu me referi que a Anfarmag disponibilizou, e mais uma vez, não é esgotar o assunto, muito pelo contrário, né? Nós falamos um pouquinho sobre prescrição farmacêutica em transtornos menores de ansiedade, distúrbios de sono. Falamos também um pouquinho sobre a prescrição farmacêutica na imunidade, e obviamente aqui deixar claro, né? Nós não estamos falando aqui de cura, de prevenção do Covid, mas de manter, né, um sistema imunológico minimamente com a sua manutenção. Você nos apoiou na confecção de todos esses materiais, né? O que é o desafio maior para os farmacêuticos magistrais, Ivan? Né? Porque cada farmácia tem aí 2.000, 2.500 itens no almoxarifado, né? E muitas vezes o colega tem dúvidas assim, até onde eu posso ir com essa prescrição, né? Então, esse material, onde a gente disponibilizou dosagens, tem mais ou menos esse objetivo. Mas você, farmacêutico magistral, falando para farmacêuticos magistrais que estão nos escutando aqui, né? Qual o principal desafio e os principais cuidados para fazer uma prescrição farmacêutica racional? Sim, eu acho que o principal desafio é a entrevista, é a conversa com o paciente, né? Só entende esse desafio quem começa a fazer. E não tem outro jeito de aprender senão começando a fazer, né? Tem alguns farmacêuticos que têm dificuldade mesmo, né? São farmacêuticos de laboratório, são farmacêuticos administrativos. Mas sempre, hoje em dia, a farmácia magistral não é mais uma farmácia de um único farmacêutico, né? A gente sempre trabalha com outros farmacêuticos e o farmacêutico tem que ter aptidão para o contato com o público, né? E aí, é muito comum hoje no isolamento social que a gente está fazendo minimamente. Eu acredito que a sociedade brasileira precisa rever esse ponto. A gente não está acreditando muito nessa doença, até por uma questão política, né? A doença foi muito politizada no Brasil, infelizmente. O isolamento social deveria ser mais rigoroso. A gente está entrando aí num relaxamento num momento que não é para entrar. A gente corre o risco de ter um problema sério lá na frente, do meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista. E as pessoas estão ansiosas. Estão ansiosas por quê? Porque elas têm medo, porque elas estão isoladas, porque elas não veem seus netos, porque elas não veem seus filhos, porque elas estão com medo de perder o trabalho, porque elas estão recebendo menos, por uma série de razões. Tá? E o contato com o paciente para entender os porquês dessa ansiedade individuais, eu acho que é fundamental. E entender também se é o momento do farmacêutico atuar, ou se essa ansiedade já está num ponto tal em que a gente tem que derivar para um outro profissional. Essa é a minha, como farmacêutica, é a minha maior preocupação, é entender quando eu posso atuar e quando eu não posso atuar. Acho que se a gente tiver essa consciência, a gente já tem metade do caminho feito, tá? E entender também se, por exemplo, esse distúrbio de sono que o paciente que está na sua frente apresenta não é causado por um outro medicamento. Semana passada mesmo, nós tivemos um caso na farmácia, a minha sócia atendeu, a pessoa estava tomando, eu não lembro especificamente o caso em detalhes, mas a pessoa estava tomando uma medicação que o principal efeito colateral era a insônia. E ela estava reclamando que ela comprou melatonina receitada por um psiquiatra para dormir melhor, e a melatonina não estava funcionando.
Então, há um choque aí entre dois medicamentos e ela não comprou o primeiro medicamento com a gente, então a gente não tinha conhecimento, a gente só foi ter conhecimento depois de que ela, da entrevista feita, com cuidado, com toda a repercussão que deve ser feita, e a gente entendeu e conseguiu entender e derivar essa paciente para o psiquiatra de volta, para que ele ajustasse uma medicação mais... Ou ajustasse a primeira ou ajustasse a segunda medicação. Fugia do nosso escopo mexer, né? Então, esse entendimento eu acho que é fundamental. E agora, o arsenal terapêutico que a gente tem dentro da farmácia é o de menos. Todo farmacêutico sabe o que a gente tem lá para distúrbio de ansiedade, e a Farmag fez só um remember, né? Vamos relembrar o que a gente tem. Isso. E, na realidade, os dois informes estão casados, né? Se você perceber, a sua imunidade tem muito a ver com o seu equilíbrio, com a sua reteza emocional, né? Quem nunca viu uma herpes ser desenvolvida depois de uma briga com o namorado, depois de uma dificuldade no trabalho, depois de uma dificuldade num concurso público, sempre brota uma herpesinha, porque o nosso sistema imunológico vai lá para o espaço, né? Ou vai lá para... Muito bom. Tá bom? Muito bem. Ivan, e deixa eu interagir com o pessoal aqui, olha. Pessoal que hoje já faz a prescrição farmacêutica, faz um positivo aí para a gente dar uma olhadinha, né? Faz aquele positivo. Ivan, para a gente fechar esse bloco da prescrição farmacêutica hoje, e aqui a gente tem muitos donos, né, proprietários de farmácia, farmacêuticos que estão à frente dos seus estabelecimentos. Você tem uma experiência muito interessante de fazer isso. Você abriu um canal remoto com a sua sócia, né, Ivan, a Ana? Isso. Né? Eu não tenho essa experiência, né? Eu nunca fiz, porque a minha sócia, que também é minha esposa, ela tem ficado em casa por uma questão de um certo risco de saúde de entrar em contato com esse vírus, então ela está fazendo o trabalho home office. E aí a gente desenvolveu o nosso atendimento com o farmacêutico via remota, né? A pessoa entra em contato com a farmácia, normalmente já entrava perguntando se havia um atendimento, a gente dizia, dava os horários específicos que os farmacêuticos dão um atendimento, e agora a gente está derivando essa solicitação de atendimento para a Ana, e ela marca um horário e faz via WhatsApp vídeo, né, com a pessoa, e faz esse atendimento remoto. É bem interessante, a Ana tem gostado muito de fazer, e o retorno dos pacientes é bem interessante, tá? Eu acho que os farmacêuticos podiam desenvolver isso nas suas empresas. Quem já faz aí já tem uma experiência de atendimento ao público, as pessoas ficam bem confortáveis e aliviadas quando a gente apresenta essa solução para elas. Bem legal. Olha que bacana, então, pessoal. Aí uma experiência exitosa na farmácia do Ivan. O farmacêutico se colocando à disposição dos seus pacientes, dos seus clientes, aonde em horário marcado o farmacêutico faz um contato com o paciente através do WhatsApp. Eu diria, Ivan, é o delivery não só do medicamento propriamente dito, mas é o delivery do conhecimento do farmacêutico. É o farmacêutico dentro da casa do paciente. E é isso que vai fazendo com que a sociedade entenda qual é o papel da farmácia, não é verdade? Com certeza. E essa pandemia precipitou tudo, né? Na realidade, o futuro que a gente esperava para algum tempo, que a gente estava vislumbrando para algum tempo, aconteceu agora, e por uma série de questões, né? A pandemia, essa pandemia da Covid, ela é interessante, porque ela despertou uma série de questões sobre a real humanidade, né? A real dimensão, né? A dimensão da nossa humanidade, da nossa família, o contato com a família está maior, mas também despertou a necessidade de um novo modelo de negócio, que é um modelo estruturado num menor contato físico, né?
A gente vai passar por isso numa série de segmentos. O restaurante vai ter que se adaptar, o avião vai ter que se adaptar, a farmácia também vai ter que se adaptar, com menor contato físico, com menor... né? Então, o atendimento remoto já está clássico para o médico, vários colegas médicos estão fazendo o atendimento remoto, e por que não o farmacêutico também não fazer o atendimento remoto? Né? É isso aí. Isso registrado, tudo direitinho, é bem interessante. Tá? A gente está contente com o projetinho, viu? Está bem contente. O mais importante é que o retorno das pessoas E quando a gente coloca a pessoa, às vezes eu coloco essa possibilidade para o cara que foi lá na farmácia. Olha, eu peço desculpas, digo que eu não consigo fazer esse atendimento agora, porque eu estou cuidando de todas as outras áreas da operação, então eu não posso dispor desse tempo, mas eu coloco à disposição a Ana. A pessoa se sente bastante aliviada, bem interessante, a gente vê no semblante de cada paciente que entra na farmácia esse serviço, né? Esse resultado. Então, falando do nosso presidente, o Adolfo, que fala muito na economia colaborativa, né? Então, a gente tem que juntar a economia colaborativa à economia de baixo contato, né? Que daqui para frente e por um tempo vai existir. E quando o paciente percebe essas coisas, a gente não tem volta mais, né? Nunca mais eu vou deixar de fazer atendimento remoto. Não tem mais. Isso aí. Né? Eu achei interessante isso, pessoal, porque vejam que é uma tecnologia disponível, barata, não requer nenhum tipo de investimento, de estrutura mais pesada, requer o conhecimento do farmacêutico, que ele já tem, e a disponibilidade. Nós sempre estamos falando, Ivan, da oportunidade que a farmácia está tendo de demonstrar que efetivamente ela ampara o seu paciente. Eu acho que essa é a palavra e este é um exemplo. Ivan, a gente está não só de portas abertas, a gente tem que ficar de portas abertas e de telefone desocupado. De todos os outros canais também abertos, né? É isso mesmo. Isso aí. Ivan, você comentou um pouquinho agora, falando dos médicos, já começam também a colocar o pé na telemedicina. Então, vamos avançar um pouquinho. Nós estamos falando da prescrição farmacêutica, que já é uma realidade, com a tecnologia permite novas possibilidades, e agora a gente tem o advento da telemedicina. E não existe telemedicina, ou muito, provavelmente, muito conectada à prescrição eletrônica. Né? Ivan, então, vamos falar um pouquinho sobre prescrição eletrônica. Prescrição eletrônica e prescrição digitalizada é a mesma coisa? Explica qual é a diferença. Não é a mesma coisa. Vamos lá. Existem dois modelos, né? A receita digital, que é aquela receita que nasce digitalmente e ela se mantém digitalmente, tá? E tem a receita digitalizada, que é aquela receita que é feita fisicamente, pode ser feita até num computador, mas ela é impressa e é assinada fisicamente por um médico, e aí o médico digitaliza. É o que a gente está acostumado, e desde alguns anos a farmácia magistral, e isso foi importante para a gente atuar nesse aspecto da pandemia de hoje, que a gente recebe pelo WhatsApp. Aquilo é uma receita digitalizada, não é uma receita digital. Uma receita digital, ela nasce no digital, ela é assinada digitalmente. E como é que ela é assinada digitalmente? Tem duas grandes possibilidades. O médico pode usar o eCPF dele, que é um documento que todo cidadão pode ter, deve ter ou deveria ter. O eCPF é um cartão em que identifica, que dá uma assinatura digital certificada pelo sistema brasileiro lá de certificação. Uhum. Fugiu o nome aqui, mas não importa. Existe lá uma autarquia no governo, existe lá uma autarquia no governo que cuida de certificações digitais, e o eCPF
qualquer pessoa pode ter, o farmacêutico, o meu filho, minha filha, eu, a Ana, o doutor Ciclano da Cruz, todo mundo pode ter o eCPF. Ele pode assinar essa receita com o eCPF ou com o eCRM, que aí é uma assinatura já linkada ao Conselho Regional ao Sistema Regional de Medicina, né, que vai também dar essa assinatura digital. E cabe agora ao farmacêutico validar essas receitas digitais, né? Como a gente valida a receita física, é igual a gente validar na receita, só que a gente vai ter que usar outros instrumentos, né? A gente pode usar o verificador do governo, o instrumento que o Conselho Regional de Farmácia e de Medicina fizeram, a gente pode usar também outros meios. Plataformas privadas, né? Outras plataformas privadas, que são plataformas de protocolo, de protocolos médicos, em que dão essa possibilidade, né? E tem outras que estão sendo desenvolvidas por aí. Exato. Olha que bacana que o Ivan colocou, pessoal. Um eCPF qualquer cidadão pode ter. Uma receita, ela foi feita no consultório, pode ser feita até, inclusive, num Word, né, Ivan? Opa! Assinada por alguém, através de um eCPF, né? E quando essa receita é encaminhada na farmácia, quer seja de uma maneira digital também, né? Via mensagem, ou o próprio paciente imprime aquilo, vem com código, né? Essa receita também com código. A farmácia ela precisa verificar o quê? Se essa receita ela está íntegra, se ela não foi corrompida, né? E se quem assina realmente é a pessoa que se diz que está assinando, e mais, se essa pessoa que assina é um prescritor. Então, não adianta, né, Ivan, apenas verificar, olha, está assinado com esse CPF, então essa é uma receita válida. Porque, de repente, um engenheiro que tem um eCPF, ele pode fazer uma prescrição, né? O validador vai verificar, olha, essa aqui foi assinado realmente com o eCPF, mas ele não é médico, ou não é outro profissional. Vamos lá, eu tenho um eCPF meu, tá? Fica lá na farmácia. Quando eu preciso de assinar um documento, eu uso ele. Eu posso fazer uma receita de azitromicina, ou de qualquer outra. Vamos lá, vamos mudar a azitromicina, que virou muito politizado. Põe outro exemplo. Uma receita de fluoxetina. Posso fazer uma receita de fluoxetina e assinar com o meu eCPF. E dou para o paciente vai lá em Pernambuco procurar fazer essa fluoxetina. Qual é o papel do farmacêutico? Quando você recebe uma receita física na farmácia, você não conhece o médico, você não procura no CRM para ver se ele é um médico cadastrado. Normalmente a gente fazia isso. Hoje a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai verificar se essa receita não foi modificada eletronicamente, ou então se ela é íntegra, se ela tem uma assinatura digital válida, e aí uma assinatura digital válida lá pelo sistema do certificador do governo. Isso, o ICP. Padrão ITI lá, né? O ICP Brasil. Bom, feito isso, a gente verifica se ele é médico, verifica daí depois se existe uma lógica farmacêutica, uma lógica terapêutica na receita, se a dose está adequada, se a forma está adequada, tudo que a gente já faz. Quais são os trabalhos que a gente está tendo agora? Verificar se a assinatura digital é válida e verificar se o cara é médico. Ora, se o médico eu já é cadastrado na minha farmácia, eu conheço e eu recebi uma receita de assinatura com assinatura digital, eu verifico a autenticidade do documento, verifico a autenticidade da assinatura e dou andamento no processo. Agora, vai começar a aparecer, porque vai ser uma característica, as receitas vão viajar eletronicamente, via WhatsApp. Exato. Então, vai aparecer médico que eu não conheço, eu preciso me certificar que ele é médico. Então, além do trabalho de eu me certificar de que ele tem uma assinatura válida, eu vou me certificar se ele é médico. E aí, a gente pode pensar numa ferramenta em que faça os dois ao mesmo tempo, né, Fiasquete? Exatamente isso. Exatamente isso. No futuro, ela pode chegar.
Eu acho que Exatamente deveria isso. chegar até, né? Exato. Ô, Ivan, chegou a receita eletrônica, então, na farmácia, verifiquei, está assinada com e-CPF, ele realmente é médico. Chegou o momento de dispensar essa receita, né? E aí cabe o farmacêutico fazer a dispensação. Vamos falar deste pedaço do processo para depois a gente falar sobre se é possível verificar se uma receita já foi dispensada ou não. Sim, Cheguei, sim. chegou na farmácia, está tudo certinho minha receita, dispara o processo de manipulação e aí é o momento de eu dispensar a receita. E aí, Ivan? Então, aí tem o outro problema, o outro lado do problema. Quando a gente dispensa uma receita física, normalmente a gente vai lá, pega o carimbão, assina, põe lá o número do registro da fórmula, o número da requisição da fórmula, a data, assina o farmacêutico. Põe isso lá no livro da Lá, farmácia, né? escreve lá no livro. Hoje em dia a gente quase nem vê isso mais, porque é tudo eletrônico, né? Então Aham. está sendo automatizado. Mas a gente carimba, e esse carimbo determina. O que determina? Determina que essa receita não pode ser mais aviada em outro lugar. E como é que é feito isso eletronicamente? Então, existem ferramentas públicas e privadas que possibilitam ao farmacêutico dispensar eletronicamente, né? Se você usa o verificador lá do ITI, lá, que é um site do governo, que é a ferramenta que verifica se o documento foi assinado e ele é íntegro. Se você é válido, é possível você usar. Só que esse instrumento não te dá a possibilidade de dispensação. E aí, por isso que o Conselho de Farmácia e o Conselho de Medicina desenvolveram lá o validador de assinaturas da ITI Brasil, da ITI, que possibilita, é um instrumento que possibilita você de registrar a sua dispensação. Aí, no momento em que você registra essa dispensação lá no instrumento do Federal de Farmácia e de Medicina, essa receita está travada para ser dispensada por outra farmácia. E aí, Fiasquete, é importante lembrar aos colegas que já tem vigilância sanitária exigindo que o farmacêutico faça o registro da dispensação eletrônica. Isso é uma parte importante, assim como é importante verificar se a receita é íntegra e se a receita se a assinatura é válida e se é um médico, é importante o passo da dispensação, porque você trava a possibilidade desse paciente com o mesmo CPF e buscar a medicação em outras farmácias, né? Então, uma duplicidade de atendimento. E isso a vigilância já percebeu, já está de olho e já está exigindo das farmácias. Bom, e aí, aonde registra essa dispensação? Hoje em dia, registra geralmente no site ou num instrumento que você usou para validar. Então, se eu validei aquela receita no assinatura digital da ITI, que é o instrumento do Federal de Farmácia e Medicina, lá eu consigo também fazer a dispensação, eu registro essa dispensação. Lá eu preciso, é um detalhe, eu preciso ter o eCPF. Do farmacêutico, né? Do farmacêutico. Então, o farmacêutico vai precisar também ter o eCPF para validar no site do governo. Tá? E aí existem outras plataformas privadas em que os médicos fazem as suas receitas digitais e algumas, eu não conheço todas, mas algumas dão a possibilidade do registro da dispensação naquela plataforma. Tá? O problema é que daqui a um tempo a gente vai ter que correr cada plataforma para ver se a receita foi registrada a dispensação aqui, no A, no B, no C, no D, no E, no site do CRM, do CRF. Não existe um hub. Esse é um outro problema que a gente precisa resolver. Nós precisamos criar um hub em que, principalmente para as farmácias magistrais, para que a gente entre num lugar só, valide uma vez só, e registra a dispensação uma vez só, para que as nossas receitas sejam seguras do ponto de vista
da legalidade de ser um documento íntegro, da legalidade desse documento ter sido assinado digitalmente adequadamente, de ser um profissional de saúde habilitado para aquela prescrição, de ter sido dispensada por um profissional também habilitado para aquela situação, para aquele ato. Exato. Exato. Pessoal, mas a gente vai fechar esse círculo dentro em breve. Exatamente isso, Ivan. E aí até eu estou vendo aqui, né, algumas observações, algumas você já respondeu, né, onde registra isso, mas a grande dificuldade hoje é que, em tese, como não tem um local único, um repositório único, que permite checar se aquela receita já foi dispensada por uma farmácia ou não, a gente tem que ficar percorrendo várias plataformas. Né? Posso dar um furo de reportagem aqui ou não, Ivan? Você que manda, você é o chefe. Pessoal, além de palmeirense, você é chefe. É isso aí. Ó, muito em breve, a Anfarmag, há bastante tempo, o nosso presidente já vem falando isso há muito tempo, da gente se preparar para a saúde 4.0. Né? E não existe saúde 4.0 sem a gente transpor a, hoje, dificuldade da prescrição eletrônica. A Anfarmag, ciente disso, vai disponibilizar nos próximos dias uma solução, uma plataforma que atenda às especificidades da prescrição magistral, da farmácia magistral, com a facilidade de, num único local, você poder validar a receita que veio do médico ou de um profissional prescritor, verificar se está íntegra, se foi assinado digitalmente corretamente, se é médico, e fazer a dispensação daquela formulação, deixar isso registrado. Possibilidade também, né, Ivan? Toda vez que eu recebo uma receita eletrônica, a Vigilância Sanitária, ela quer depois essas receitas. Aonde fica isso? Está na nuvem? Não está na nuvem? Eu preciso ter a guarda disso na minha farmácia? Então, tudo isso, a Anfarmag, muitíssimo em breve, vai disponibilizar uma solução inédita para que as farmácias, então, efetivamente ponham o pé na farmácia 4.0. Eu já tenho a minha equipe aqui já reclamando que eu estou dando furo de reportagem, então eu não vou falar mais nada, mas a novidade é essa, pessoal. Então, associados associados, muito em breve, mais uma vez, o Fiasquete sempre fala, Ivan, se você não é associado, a sua vida é mais difícil. E vai ser muito difícil não ser associado da Anfarmag e poder administrar essas prescrições eletrônicas aí. Bacana. Olha aqui, ó, saímos da prescrição farmacêutica convencional, falamos da prescrição eletrônica, e aí, Ivan, a gente vem já desde, acho que uns 2 anos atrás, a Anfarmag falando e indagando e fazendo um exercício. Qual é o impacto, ou qual será o impacto de todas as tecnologias em saúde disponíveis? Então, vou dar alguns exemplos, Ivan. Nós temos aí Big Data, nós temos o mapeamento do mapa gênico, nós temos impressora 3D, nós temos a telemedicina, nós temos a inteligência artificial. E tudo que a gente lê, né, Ivan, isso desemboca onde? Num tratamento personalizado para aquele indivíduo. O profissional de saúde, através da tecnologia, vai permitir conhecer em detalhes aquele indivíduo que é único. E, consequentemente, em cima disso, propor uma terapêutica que seja também sob medida. Dentre essas tecnologias, Ivan, a gente tem uma, e eu já comentei isso aqui na live, algo que talvez venha a impactar bastante a maneira como a gente conhece o laboratório da farmácia hoje, que é a impressora 3D de medicamentos. Já falei também nesse espaço, Ivan, e você sabe disso, no final do ano passado, nós tivemos a oportunidade de conhecer uma experiência na Argentina, em Córdoba, onde um professor, ainda em termos experimentais, mas a linha de pesquisa dele era como que fica dissolução
biodisponibilidade de um medicamento feito sob impressão 3D. Ivan, a gente vem discutindo isso dentro da USP Farmacopeia. Aliás, para quem não sabe, o Ivan, ele também é representante da Anfarmag, dentro da USP Farmacopeia, então acompanha os caminhos aí. E a gente vem discutindo isso da impressora 3D. Ivan, fala um pouquinho sobre essa tecnologia, o potencial. E eu diria o seguinte, não me parece, né, Ivan, para passar a bola para você, não é mais peça de ficção científica, parece que é muito execuível o que a gente já está vendo, né? Vamos lá, Fiasquete. Então, em maio último agora, comecinho de maio, de 3 a 6 de maio, era para existir o meeting. A USP, a Farmacopeia Americana, ela de 5 em 5 anos, ela encontra todos os stakeholders do mercado mundial e, através de um canal intrincado, que não vem aqui o caso explicar, tem um sistema de votação em que ela vota diretrizes de trabalho para os próximos 5 anos, né? E eu sou e participei desse meeting. Eu ia para Washington viajar, estava com passagem comprada, tudo certinho, a pandemia, e eu fiz essa representação da entidade via webinar. Eles desenvolveram em 1 mês e meio um sistema de votação impressionante, uma coisa do outro mundo. Mas coisa de americano, né? Coisa de americano. Aí tudo certinho, era cronometrado o tempo, tudo foi seguido à risca, mas isso não vem ao caso. E aí, das diretrizes lá, era o apoio à farmácia magistral, a manipulação de fórmulas individualizadas, né? Logicamente que eu votei a favor, como representante da entidade, dando a devida importância ao meu voto. Eu votei. A Anfarmag, a Associação Brasileira de Farmacêuticos Magistrais, apoia essa diretriz e pus uma vírgula, e recomenda que a impressão 3D de medicamentos seja objeto de estudos pela USP. Ponto final. Dei o meu voto. Aí, há uns 25 dias atrás, o Dr. Brandon, americano, lá da USP, me convidou para participar de um meeting sobre impressão 3D, que vai acontecer em julho próximo. É virtual, vou participar da minha casa. Daí eu virei para o gringo lá, falei para o americano assim, olha, eu sou cara de pau, mas a minha cara de pau vai até o português. No inglês eu não vou falar com vocês. Eu entendo inglês, eu leio inglês, mas para falar vai dificultar a minha vida e a de vocês. Aí eles, não, mas não tem problema, nós queremos te ouvir, pega uma tradutora aí e você fala. E aí eu estou inscrito num meeting para representar a entidade sobre impressão 3D e tenho estudado isso vorazmente nos últimos 20 dias. Fiasquete, você não tem ideia do que já estão se fazendo. É tudo, não tem ainda comercialmente disponível, tá? É tudo estudo, tá? A imaginação é o limite. Porque quando a gente fala num medicamento, quais são as principais diretrizes de um medicamento que a gente precisa ter, né? O medicamento precisa ter o que é para ter, ou seja, o princípio ativo tem que estar lá dentro, o princípio ativo tem que estar numa quantidade que está determinada na posologia, na quantidade certa, e isso precisa ser entregue no organismo de forma correta, ou seja, ele tem que dissolver, diluir e absorver, né? No frigir dos ovos, essas 3 coisas, né? Não tem muito segredo, né? É difícil de chegar lá, mas não tem muito segredo. Bom, quais são as diretrizes que a gente trabalha para desenvolver um medicamento hoje em dia? A gente tem que ter soluções farmacotécnicas para que aquele produto consiga chegar e estar naquele medicamento na qualidade e na quantidade certa.
E a gente precisa ter soluções da composição desse medicamento que facilitem a dissolução, né? São essas duas grandes diretrizes que a gente tem. Na impressão 3D, a gente pode variar a forma. Então, a forma, numa relação superfície-volume do produto, pode ter uma dissolução mais rápida ou mais devagar. Tá? E não só a forma, mas a arquitetura dessa forma, a arquitetura estrutural. Essa forma pode ser vazada com poros o suficiente para a água permear mais rápido na estrutura volumétrica do medicamento, em que vai aumentar a dissolução. Então, a gente vai ter mais duas dimensões para trabalho, né? Então, a farmacogenômica determina que o fiasquete é refratário ou ele é um absorvedor, ele absorve lentamente a fluoxetina. Então, ele precisa, para a fluoxetina fazer efeito para o fiasquete, ela precisa ter doses maiores. Então, a gente pode manipular uma fluoxetina com doses maiores hoje em dia. Mas ele também tem dificuldade na absorção. O problema dele é na absorção. Então, a gente pode mexer em diretrizes que aumente a capacidade de absorção do organismo, que ele dissolva mais rapidamente, que ele é assim, blow up, é de explodir a mente da capacidade que a gente vai ter no futuro de trabalhar isso. E os estudos estão cada vez maiores. A impressão 3D que a gente conhece, que é a mais usada hoje em dia para medicamento, é aquela do filamentozinho, do filamento que corre, esquenta num cabeçote e vai sendo depositado, né? Linha a linha. Né? É mais ou menos, é igual. Vamos dizer, para traduzir, sabe cola quente, aquela pistolinha de cola quente? É aquilo ali. Pensa no filamento, esquenta a cabeçote, você vai depositando aquilo ali. Só que é de um jeito que é no Z, na dimensão Z, na dimensão Y e na dimensão X. Tá? Nas 3 dimensões, então a gente consegue fazer qualquer volume, qualquer forma, de qualquer aspecto. Blow up. Tem trabalhos, mas é só para medicamentos sólidos de uso interno. Tem trabalho, Fiasquete, em dermatologia, em que o cara escaneia o pequeno nariz do fiasquete, que tem muito acne, tá? Escaneia o pequeno nariz do fiasquete e faz um filme medicamentoso do formato do nariz do fiasquete com uma pequena porção de ácido salicílico para ele dormir com esse filme à noite e diminuir lá a acne do nariz do fiasquete. Já tem trabalho desenvolvendo isso. É impressionante o que se tem. Gente, a gente precisa de mais gente estudando isso, porque a gente vai usar isso no futuro. E o mais legal é que todos os trabalhos que eu tenho lido falam que a impressão 3D vai atingir em cheio os nichos de mercados. E quem atua nos nichos de mercados? A farmácia. É a magistral. É isso aí. Muito bom. O futuro está ali, ó. Os estudos têm aumentado ano a ano. A impressora 3D que é usada, que é esse deposição a quente, né? Chama FMD, esse método. Ela quebrou a patente dessa impressora há 5 anos atrás, em 2010. Por isso que os estudos aumentaram agora. Já existe medicamento, existe um anticonvulsivante americano que é feito por impressão em 3D, por uma outra metodologia, que é uma metodologia mais afeita à escala industrial. Tá? Tem 2 aspectos que a gente precisa dizer sobre isso. Os filamentos com medicação, quem vai fazer? Quem que vai fazer para a gente? É a indústria. Então, nós vamos construir uma economia colaborativa com as grandes indústrias. Né? E nós vamos ter também a concorrência das grandes redes, porque a impressora digital vai estar na farmácia do Ivan, mas também vai estar na Onofre, na Araújo. Né? É isso aí. Precisa entender isso, que as grandes modificações interferem em todos os aspectos, né, do nosso negócio.
Muito bom, muito bem. Ivan, infelizmente, olha, voou o tempo aqui, né? Nós estamos quase aí com 1 hora de bate-papo. E então, só para fazer um fechamento, nós comentamos hoje sobre a prescrição farmacêutica, que é o hoje, é o presente. Nós falamos sobre prescrição eletrônica, que eu não diria mais que é o futuro, é amanhã cedo, segunda-feira, 8 horas da manhã. A receita já está batendo em nossa farmácia. E nós falamos das tecnologias em saúde, falamos especificamente aí da impressora 3D. O que comprova, Ivan, para você fazer o fechamento, o futuro da saúde, ele é personalizado. O que a Anfarmag vem trabalhando é para preparar as farmácias de manipulação, que em seu próprio DNA, até para fazer, né, uma brincadeira aí, né, já está no DNA da farmácia de manipulação individualizar tratamentos. Se de um lado nós não temos dúvida que o tratamento será individualizado, o que a gente pode questionar é quem atenderá esse paciente na sua necessidade individualizada. E a farmácia de manipulação sai muito na frente, mas a gente não pode dormir em berço esplêndido. E é por isso, pessoal, que nós temos dentro do nosso time pessoas como o Ivan, e aí também a importância de vocês entenderem que a Anfarmag, ela trabalha o presente e ela também já projeta o futuro com uma participação como do Ivan nessas entidades, organismos internacionais. Ivan, em 1 minutinho, a sua palavra final, e eu já estou agradecendo aqui a disponibilidade, a gente vai ter que marcar uma próxima. Vamos sim. O legal é assim, o que eu tenho para dizer para vocês é que eu tenho orgulho de participar da Anfarmag, de ter e fazer parte da Anfarmag. A Anfarmag, nesses últimos 3 meses, se mostrou uma parceira admirável do farmacêutico magistral. Resolveu muito dos nossos problemas e resolve muito dos nossos problemas. Mas, apesar de fazendo isso, de mais de 100 e tantos informes, não sei quantos por dia, toda essa propaganda que o Fiasquete adora fazer, ela não perdeu o olho lá no futuro, no presente, no futuro presente, ou seja, desenvolver soluções rápidas que ajudem o farmacêutico no seu dia a dia. E fechando tudo, todas as tecnologias, a impressão 3D, a validação de receitas eletrônicas e uma série de outras situações que a gente vive na farmácia são importantes apenas para uma coisa. Aí, voltando ao início da nossa live, é o farmacêutico poder ter tempo de prestar atenção no principal tesouro que ele tem, o seu cliente. Obrigado, boa noite. Muito bom, muito bem, Ivan. Muitíssimo obrigado por essa amostra, esse bate-papo aqui de presente e futuro. Para a gente fechar, pessoal, relembro, compras coletivas, aproveite, economize com a Anfarmag. Se você ainda não respondeu à pesquisa sobre os impactos da pandemia nos negócios magistrais, você só tem até amanhã para fazer isso. E todos juntos na grande campanha publicitária de portas abertas. É o associado no centro das atenções à Anfarmag. E eu fecho aqui o seguinte, Ivan, só dá para fazer propaganda daquilo que é feito. E hoje eu tenho um bom problema, que é, muitas vezes, espaço reduzido para falar de tantas entregas que o nosso associativismo vem fazendo. E com a colaboração de gente voluntária e de gente que acredita no associativismo como você. Muitíssimo obrigado, pessoal. Oi, pois não, Ivan? Só respondendo a isso, que foi o Eduardo que falou que ele queria imprimir nutracêuticos, já tem solução para imprimir em 64 cores. Pois é, a impressão em 64 cores. É caro, mas já é possível. Então, daqui um pouco, uma fórmula com 15 nutracêuticos vai ser moleza de imprimir, viu, Edu? Isso aí. Tchau, Ivan. Tchau, pessoal. Bom domingo. Boa semana. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Até a nossa próxima live.